Ok. O senhor trabalha atualmente? Não, trabalhou, né? É, Para o curso. para o posto trabalhei. Tá. O senhor trabalha onde hoje? Eu trabalho no Alto Posto Colinas. Colinas. Isso. Ah, tá. É o que sucedeu, né? Que ficou no lugar do Cabocão 12. Isso. Tá certo. Mas o senhor trabalhou no Cabocão 12? Sim. De quando até quando? De novembro de 2014 Uhum. até o mês que fechou. Qual foi esse mês, você lembra? Se não me engano, foi em março do ano passado. Março de 23. É. Tá certo. A função do senhor qual era nessa época? Era gerente. Gerente? Gerente de equipe. Gerente de equipe. Quem que era o gerente geral? Até novembro de 2022, se eu não me engano, eu Uhum. andei. Era um diplomante, só daí. É, Tá certo. É, novembro ou outubro, se eu não estiver enganado. final de 22, É, né? isso. Era ele, tá certo. E depois dele, quem que assumiu essa função de gerente geral? Eu dei o Fidelis. Delmi, Isso. tá certo. Ah, como gerente, o senhor Adailton ia em outro posto para buscar dinheiro? Sim, no 89. No 89. Isso. Ele levava cheques. Para pegar o dinheiro, trocar por dinheiro, né? Ele trocava os cheques que ele levava por dinheiro. Isso. Mas Tá. era cheque do próprio posto mesmo. Ah, Só para fazer entendi. Para fazer a contabilidade. isso, para não faltar dinheiro em um lugar e Entendi, outro. entendi. A cheque do próprio balcão. Quais eram os valores médios desses cheques, no total? Das vezes que eu fui com ele, que foi, Uhum, não foi poucas vezes que eu fui, foi em uhum, torno de 20 a uhum. 25 mil reais. 20, 25 mil Das reais, vezes que eu fui. das vezes que o senhor foi. Quantas vezes o senhor foi com ele? Acho que no período todo que eu trabalhei lá, acho que umas quatro 4 vezes, quatro vezes o vezes. senhor foi com ele, né? Ele ia com mais alguém além do senhor? A maioria das vezes com Deus Fidelis. Delmi, Isso. tá. O senhor tem treinamento de segurança, de transporte de valor? Não, Não? Ele tem, senhor Adailton? eu não sei dizer. Não? O seu Delmi tinha? Não Não? sei dizer. Tá bom. É, a empresa, tinha empresa de transporte de valor? Assim, para depósito em dinheiro, Hum. tem a Proforte que ia buscar no posto. Uhum. A proposta buscava o dinheiro e levava para onde? Ela levava para o banco, né? Para o banco. É, Tá. Aí fazia o depósito no banco. isso. Só que no nosso posto aqui de Colinas, a gente não tinha depósito em dinheiro, que a gente voltava para os motoristas, assim, pagamento de cartão crédito, cartão troca, né? Entendi. Que eles trocavam com a gente. Mas esse transporte de ir lá levar o cheque e trazer o dinheiro para trocar essas cartas, não era a empresa que fazia? Não era a empresa de transporte de valores? Eu não entendi a pergunta. Tá. Porque o senhor me falou que o senhor Dailton pegava o cheque do próprio posto, 12, levava Isso. lá no 89 e trocava o cheque por dinheiro. Isso, para Tá. ter mais dinheiro para voltar para os Para motoristas voltar aqui. para os motoristas na carta frete, né? Isso. Tá. E a empresa de transporte de valores não fazia isso, a Proforte? No caso, o Tabocão tinha vários postos, né? Os Uhum, postos que tinham dinheiro para depositar no banco, que não trabalhavam com cartão crédito, a Proforte vai lá, pega o dinheiro e leva para o banco. entendi. Mas o serviço de trocar o cheque do posto em outro posto não era feito pela Proforte. Não, Não, só o gerente mesmo fazia. é o gerente geral. Tá certo. Quantas vezes acontecia essa troca? Uma semana, um mês, 15 dias? Nos meses de safra, que Uhum, era em torno de 8 a 10 meses no ano, uhum, acontecia geralmente uma vez por mês. uhum. E fora da safra? Nenhuma vez. Hã? Nenhuma vez. Porque fora da safra a gente não precisava de dinheiro para voltar para os motoristas. Tá, então de 8 a 10 meses no ano, uma É, vez por mês ia lá e trocava o dinheiro. Ou isso, trocava o cheque por dinheiro. isso. Tá. Nos meses que não eram de safra, não tinha troca de cheque por dinheiro. Não tinha Não? demanda para isso. Qual o valor médio de uma carta de frete? Varia muito, né? O frete em torno de 3 a 5 mil reais. 3 a 5 mil? Isso, o valor total, né? Não o valor do troco. Não, pois é, o valor da carta era de 3 a É, 5 mil. É, mais ou menos quantas cartas de frete eram recebidas numa semana de safra? aí é muito variável, assim, Em média.
Porque tem carta frete, tem cartão frota, né? Uhum. Demandava um troco. Nos dois casos sobre dinheiro, né? Isso. Quantos abastecimentos numa semana se realizava com carta frete e cartão troco, em média? Assim, é difícil falar um valor. Hum, quantidade. Assim, às vezes a gente fazia 20 atendimentos por dia, né? Entendi. Aí, 20 atendimentos por dia. isso, mas ainda, Qual o valor para abastecer um caminhão, em média? geralmente, se trocasse uma carta frete, vamos dizer, a carta frete de R$ 5.000, o motorista, ele abastecia de R$ 2.000, R$ 3.000, né? Aí pegava um pouco em cheque-troco e um pouco em dinheiro. Aí você pega um pouco em dinheiro para utilizar a viagem dele, né? Aí o restante em cheque-troco. Então, 20 a 30 vezes por dia, o caminhoneiro tinha uma carta de R$ 5.000, abastecia 3, Isso, aí ficava com R$ 2.000 para receber. isso, Aí recebia uma parte em cheque-troco e outra parte em dinheiro. isso. Geralmente era R$ 300 a R$ 400 em dinheiro e o 300 a restante em 400 cheque-troco. reais. Uhum. Era comum os caminhoneiros aceitarem cheque-troco? Eles não pediam dinheiro? Eles pedem um pouco de dinheiro, né? Mas eles não pedem, pode ser tudo em dinheiro também, que eles não queriam tudo em dinheiro. Entendi. Então era comum eles aceitarem cheque-troco. Sim, Tá tanto certo. todos os postos e transportadora também que trabalham com cheque-troco. Entendi. E aí eram 20 a 30 por dia. De segunda a segunda. Depende da safra, né? Essa safra já teve ano da gente ficar 6 meses sem safra, por exemplo, quando deu a de 2016 do milho, né? Uhum. Seis meses sem safra, né? Depende muito, né? Entendi. Em média, estou perguntando em média. Mais ou menos 20 a 30 por dia, tá bom. 20 atendimentos, né? 20 atendimentos, Isso. né? Com carta de frete. Isso, aí é 20 atendimentos de caminhão. Aí nem sempre o caminhão vinha carta frete. Se ele já tinha trocado ela e ido descarregar, Uhum. aí às vezes ele Por voltava isso que para eu comprar o perguntei para o cheque. senhor, quantas cartas frete, em média, eram recebidas por dia nos períodos de safra? Como a gente atende em torno de 20 caminhões por dia. Uhum. Então, o pagamento varia, carta frete, cartão frota. Se ele já tinha trocado a carta frete, aí O ele senhor voltava consegue com o cheque estimar troco. qual Ele já falou parte? que não, Doutor, desculpa, mas ele já falou que não. doutor, Pela ordem, a senhora está me induzindo. interrompendo. Não tem Desculpa, indução, ele estou já tentando respondeu várias definir vezes. Não, eu gostaria que os seus constasse, protestos, vou sim, registrar está gostaria, gravado. porque a senhora perguntou várias vezes, Doutor, ele respondeu, é com muita vênia para eu doutor, responder, doutora. doutor, Pela ordem, é o doutor, direito que eu eu tenho. estou tentando definir uma média. A senhora fez várias perguntas Várias reiteradas perguntas e para ele definir disse que não, média. excelência. O senhor Ele pode disse registrar que os não. protestos do Com senhor? certeza eu vou Então, registrar. Eu só registrados. estou exigindo algo que a OAB me garante, que é pedir pela ordem. A Mas senhora já está falou pela induzindo. ordem. A senhora está induzindo a Você testemunha. já falou pela ordem. Sim, já A falei. Eu afirmação do senhor gostaria é que o que senhor a está senhora induzindo. passasse para outra Eu vou pergunta, por continuar, favor. os protestos do senhor estão registrados, tá Sim, bem? sim. Vamos lá, ver se a gente consegue definir uma média. O senhor me falou que são 20 a 30 atendimentos por dia, de caminhão, correto? Tá bem. Desses 20 a 30 atendimentos por dia de caminhão, no período de safra, eu entendo que é variável, né? Eu sei que o senhor não pode me falar um valor absoluto, né? São 20 a 30 atendimentos por dia no período de safra. Desses 20 a 30, quantos são com carta frete? E com cartão próprio? Cartão frota, carta frete. Essas Quando eles duas, trocam já, eles vão descarregar e voltam para o atendimento, eles já voltam para lá com o cheque troco. Entendi. Então, Mas o senhor consegue estimar quantos eram? de carta frete. Uhum. Então é isso, é mais ou menos assim, metade a Metade. 70% do atendimento, né? Entendi. Aí eram com carta frete. Os outros é Carta porque ele já frete tinha e cartão trocado frota. antes. Carta frete e cartão frota praticamente a mesma coisa, só muda da empresa que trabalha. Aí o Então, outro percentual é que eles já tinham trocado antes, não era feito com carta frete, né? porque já vem com cheque de troco. Então, de 50% a 70%. Muito bem. Tá certo. Doutor? Quem que colocava em prática a política de vendas lá no posto? Quem Tinha era uma política de responsável? vendas no posto? O gerente geral. O gerente geral? Ele recebia comissões sobre as vendas? Premiação de meta. Premiação de meta. Quanto
mais vender, né? Mais ele ganha. E o que era vendido? É vendido que é produto? Combustível. Combustível. Tá. Pois não, doutor. Se ele não fosse buscar esses valores lá no curso 89, a premiação dele era abalada, ele poderia deixar de ganhar esses prêmios? Era afetado o valor que ele recebia pela busca ou não de numerário no curso Se 89? não tivesse esse troco em dinheiro para os motoristas abaixam outro posto que tinha. Os motoristas? Se, quando os motoristas fossem trocar a carta frete, não tivesse esse troco em dinheiro, que variava, né, entre 300, 400 reais por motorista, eles, se não tivesse, já é uma motivação para eles abastecerem outro posto. Entendi. Então diminuía o valor das vendas. Entendi. Sim, doutor? Então, havia um interesse do reclamante em ir lá buscar o dinheiro para não ter a redução do seu prêmio. Redutiva, mas pode responder. Vamos lá. Responda. No caso, pode fazer de novo? Se tinha interesse do próprio gerente em ir lá pegar esse dinheiro. Sim. Tinha? Sim. Tinha interesse da empresa? Sim, interesse mútuo, né? Porque o gerente ganha a premiação, né? Entendi. O reclamante, ele ia levar para o banco, dinheiro também ao banco, transações bancárias, ou essas transações bancárias eram realizadas para o carro forte contratado pela empresa? Acho que você já falou, né? Era a Proforte que fazia para o banco. Verdade. Excelente. Última pergunta. Pois não. O senhor já ficou sabendo de alguma consequência, como um assalto, tentativa de assalto, algum acidente que já ocorreu com o senhor, com o reclamante durante esses períodos? O professor Ailton disse que não, né, doutor? Mas pode responder. Já soube se ele já teve tentativa de assalto, já foi parado, já teve uma situação de acidente nesses transportes? Não. Não? Tá bom. Sem mais perguntas. Obrigado. Doutor Breno? Mas por quanto tempo o testemunha sabe me dizer que o seu Adailton transportou esses valores para O senhor sabe dizer quanto tempo ele fez essa coisa de ir lá trocar cheque por dinheiro? Depois que começou a pegar carta frete no posto, acho que ainda demorou por aí 1 ano, 2 anos, para ter uma necessidade assim, de pegar uma Quando começou a pegar carta flash no posto? O senhor tem uma ideia? Porque eu preciso só de uma época. Quando eu entrei em 2014, já pegava. Já pegava? É. E em 2014 ele já fazia isso? Não, demorou um pouco para ele. Quanto tempo? Precisar. Em 2014 eu entrei como frentista, não tinha muito acesso à informação. Entendi. Mas o senhor consegue me estimar uma época? Assim, eu estou pedindo só para o senhor estimar, porque o doutor não fala que eu estou induzindo. Mas eu preciso ter uma média de quanto tempo ele fez isso. O senhor consegue? Eu não tenho certeza, né? Acha que quanto? Acho que foi em 2017. 2017. Então, o senhor acredita que a partir de 2017 ele passou a ir trocar os cheques por dinheiro para dar troco e carta frete? Quando precisava de dinheiro, né? Entendi. Tá certo. Posto, a própria entrada de vendas em dinheiro do posto, às vezes permitia, né? Já voltava para os motoristas. Entendi. Às vezes era o suficiente para fazer o. Tá bom. Ele falou que em algumas vezes foi junto com o seu Adailton levar esse dinheiro algumas vezes. Trazer, né? Levar os cheques e trazer o dinheiro. Sim, doutor. Isso já em 2000, logo após o ano de 2017 ou antes um pouco antes do gente? Quando eu fiquei sendo agente. Não tem relevância. Excelência, quando ele transportava esse cheque, talvez, só para tentar trazer uma ideia aqui junto com o doutor aqui. Se o testemunha tinha noção que estava sendo transportado, indo buscar dinheiro do senhor Adailton, ele ia sabendo dessa informação, ele ia sendo omitido essa informação. Qual que é a pergunta, excelência? Só porque o doutor... Doutor, eu preciso que ele termine a pergunta para... Se o senhor precisar falar pela ordem, o senhor vai falar, se ele tinha ciência de todas as vezes que ele foi... Se ele sabia que ele estava transportando dinheiro? Todas as vezes que ele foi para o senhor Adailton, ele sabia que ele estava indo buscar o dinheiro lá no posto 89. Doutor Breno, não tem relevância também, né? Na verdade, ele falou que ele ia para pegar o dinheiro, o objetivo era esse. Se das vezes que ele foi, excelência, buscar esse posto, ele sentiu algum receio, algum medo, ele foi obrigado. Doutor.
protestos não registrados. Sem mais. Nada mais? Tá bem. Muito obrigada pelo depoimento do senhor. Pode aguardar. O senhor tem outra, doutor? Não, Não? não tem. Pode aguardar aí mesmo, que a gente vai terminar a audiência, tá bom? Obrigada. Então, doutores, como nós temos prazo para manifestar